Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui junto com o nosso amigo, pastor Rogério. Temos amigos aqui, né? Tem uma galera que estuda junto com a gente lá no seminário. E, irmãos, meu nome é meio estranho, né? Na verdade, Pastor Jal é meu apelido, né? Crente pode ter apelido? O meu é desde criança, né? Então, eu acho que pode. Porque meu nome é muito difícil, irmãos. Meu nome é Giacomo Chiarotti. Não é língua estranha, esse é meu nome, tá bom, irmãos? Giacomo quer dizer Jacó em italiano, amém? Então, para ficar mais fácil, Pastor Jal fica mais tranquilo para a gente se comunicar, amém? Estou aqui com o Azaf, a Rosa. Cadê o tecladista? Está aqui com a gente também, Misael. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de poder falar um pouco do amor de Cristo, amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, de estar confiando o altar da igreja, dessa igreja linda, né? Para nós podermos estar ministrando. Eu sou pastor ali da igreja Comunhão Rara, está ali no Cardoso, a igreja que está fazendo 14 anos agora, dia 27 e 28 de setembro. Amém? 14 anos aqui em Itapevi, amém, irmãos? Nós já estamos aí espalhados por alguns lugares. Fazem 2 anos que eu estou aqui na cidade de Itapevi. E eu louvo a Deus por essa cidade que me acolheu de uma forma tremenda aqui. Eu amo esse lugar, irmãos. Amém? E eu creio que Deus ele tem uma palavra aos nossos corações. Minha esposa não pôde estar aqui comigo. Eu tenho minha esposa e mais 5 filhos. Amém? Nós estamos crescendo e multiplicando nessa terra. Amém? Minha esposa, ela está num atendimento ali, um pedido de socorro ali na cidade de Cotia. E ela foi correndo lá atender um pedido, junto com mais 2 irmãs. E eu creio que enquanto Deus estiver falando aqui aos nossos corações, Ele vai estar agindo naquela casa onde ela foi chamada. Amém? Glória a Deus. O pastor me passou um tema, irmãos. E geralmente quando me dão um tema, eu não fujo do tema, amém? Porque tem pregador que às vezes vem, o tema é esse, mas Deus tocou no meu coração, tal tema. Aí fica um negócio assim, Deus toca no coração do pastor um tema e toca no meu outro, e vira aquele negócio meio estranho. E aí quando o pastor falou, pastor, esse é o tema, eu entendi que é algo que Deus colocou no coração dele, e eu falei, Senhor, me ajuda a pregar aquilo que a igreja precisa ouvir nessa noite, amém? Estou cansado, irmãos. Nós estamos no propósito de oração na nossa igreja de 30 dias, orando das 5 às 6 da manhã, todos os dias. Hoje é o 4º dia. E nós temos tantas atividades lá, por conta do nosso aniversário que vai acontecer. E eu sinto que Deus ele tem uma palavra para você aqui hoje, amém? Porque quando nós estamos fracos, é aí que nós nos fortalecemos na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. 2 Reis, então, vou ler aqui do 20, 2 Reis 20, do 1 ao 6, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta, e disse a Ezequias: Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao 3º dia.
subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Será que você pode se sentar glorificando o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Irmãos, não esperem muita coisa de mim não, tá? Porque eu não sou aqueles pregadorzão, pentecostalzão, assim, sabe? Eu vou meio que mais devagar um pouquinho, mas eu creio que Deus ele vai tocar no coração de vocês aí, amém? Irmãos, o texto que lemos, ele já começa com uma frase carregada de peso aqui. Qual que é a frase? Naqueles dias. E eu te pergunto, já para começar aqui, quais que têm sido os teus dias? Será que você está vivendo dia de alegria? Será que você está vivendo dia de luta? Qual que é o contexto do seu dia no dia de hoje? Nesse tempo de hoje? Nesse ano que nós estamos vivendo aqui? Para o rei Ezequias, foram dias difíceis. Para o rei Ezequias aqui, eram dias de crise. Quem era o rei Ezequias? Ezequias, ele era filho de Acás. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. Ele reinou até os 29 anos, reinou durante 29 anos. Nós vamos ver isso lá em 2 Reis 18, do 1 ao 2. Foi considerado um dos maiores reis de Judá depois de Davi. A Bíblia ela diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu pai, havia dito. E o engraçado que ele não era filho de Davi. Ezequias, ele era filho de Acás. Mas por que Deus ele enfatiza que o pai dele era Davi? Porque pai biológico nós não podemos escolher, mas um pai espiritual nós podemos. Não é porque o teu pai não foi um bom pai na sua vida que você não pode ter uma paternidade que possa mudar a sua história. Não é porque você foi frustrado na tua casa com o seu pai, no meio da tua família, que você não pode olhar para o Pai nosso que estás no céu e dizer: Pai, eu estou angustiado. Paternidade espiritual é algo que eu e você podemos escolher. E quem nós estamos escolhendo para ser o pai nosso hoje em dia? Quem que nós estamos escolhendo para ser o pai que cuida da nossa casa? Quem que nós estamos escolhendo para ser o pai que conduz a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, a nossa igreja? Quem que nós estamos chamando de pai? Diferente do seu pai Acás, que tinha sido idólatra e aliançado com nações pagãs, Ezequias ele foi um reformador espiritual. Por que ele foi um reformador? Porque Acás foi um péssimo rei, irmãos. Acás ele proibiu a adoração no templo. Acás ele levanta altos a Baal. Ele quebra, e aí vem Ezequias e ele começa um processo de reforma em tudo aquilo que seu pai deixou. Ele vai lá, ele destrói os altos a Baal que o seu pai tinha construído. Ele quebra todas as imagens que o seu pai tinha trazido para adorar. Em 2 Reis 18:4 vai dizer que ele destruiu também a serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto. Por quê? Porque o povo estava adorando até a serpente que Moisés tinha levantado. Então ele pega esse contexto, por isso que o texto já começa falando naqueles dias. Quais que eram os dias? Dia de idolatria, dia de tristeza, dia de destruição, dia que nada estava acontecendo, dia que Deus não estava mais agindo, dia que Deus não estava mais falando, dia que Deus até já tinha virado as costas para aquele reino. É nesse contexto que Ezequias se levanta. Ele restaurou então o culto ao Senhor. Ele confiou profundamente no Deus que ele
acreditou muito naquele Deus. Em 2 Reis 18:5 vai dizer: assim confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e nem entre todos os que foram antes dele, de tanto que ele creu no Senhor. Irmãos, primeira coisa que nós devemos deixar aqui é que não importa o contexto que você está vivendo, Deus está te chamando para fazer uma grande reforma no contexto onde você está vivendo. Não importa se nós estamos aqui adorando e ali fora tem um monte de gente se perdendo, Deus ele chama eu e você para começarmos uma grande reforma nessa cidade, uma grande reforma nesse bairro, uma grande reforma nesse ambiente, irmãos, porque nós sabemos o Deus em quem nós temos crido. Ezequias foi então um rei piedoso, reformador, um homem de fé e de confiança em Deus. Ezequias então, ele assume o trono naqueles dias difíceis para Judá. O Império Assírio, ele estava em plena expansão. Pouco antes o Reino do Norte teve a divisão de reino, de Israel. Quando Salomão ele morre, Roboão assume, e aí Roboão, que era filho de Salomão, ele deixa de ouvir os anciões e passa a ouvir os mancebos. E o conselho dos anciões era o quê? Continua governando igual seu pai. Mas ele vai consultar os mancebos pegam e falam: não, você tem que cobrar impostos, você tem que pegar pesado, o povo tem que saber que tu és o rei aqui. Ele deixa de ouvir quem tinha experiência para ouvir quem não tinha experiência. Ele deixa de ouvir quem sabia das coisas para ouvir aqueles que estavam começando na caminhada. Ele deixou de ouvir aqueles que tinham experiência em batalhas para ouvir aqueles que de repente não tinham batalhado guerra nenhuma. E aí ele fala: eu vou ouvir os mancebos. Quando ele ouve os mancebos, Jeroboão volta e ele pega e ele fala o quê? Ele fala: o negócio é o seguinte, Roboão está pegando muito pesado, o que vocês acham da gente dividir aqui? Quem está comigo? Das 12 tribos de Israel, 10 fica com Jeroboão e só 2 fica com Roboão. Então, falando aqui, Ezequias ele está no reino do sul, só com 2 tribos. As outras 10 tribos que deram ouvidos a Jeroboão foram todas extintas. Como que foram extintas? Eles dividiram o país no meio, ficaram no reino do norte, construíram outro templo, começaram a adorar outras coisas, começaram a se casar com outros povos, acabou com a descendência deles. E aí Ezequias restava apenas o reino do sul, que estava lá em Judá, e a tribo de Benjamim. Era um reino vulnerável e ameaçado. Internamente Judá estava espiritualmente corrompido após o reinado idólatra de Acais. Ezequias é levado então exatamente nesse contexto de crise nacional, corrupção espiritual, e ele se levanta para promover uma reforma no lugar onde estava precisando. Ezequias então, ele é o homem da reforma nessa época. Ele restaurou o culto e a fé ao Deus vivo. Ele participa de guerras e dá livramento. Ele enfrentou o poderoso Senaqueribe, rei da Síria. E sabe o que é mais legal nessa batalha? É que Deus ajuda ele a vencer essa batalha. Deus ele envia um anjo, irmãos, que passa a espada em 185 mil homens, provando que as batalhas que parecem ser grandes aos nossos olhos, não é nós que devemos pelejar. As batalhas que são grandes aos nossos olhos, quem vai pelejar é Deus. Não fica contando com a força do teu braço, porque se de repente você estiver contando com a força do teu braço, você vai olhar o inimigo e você não vai ver possibilidade de vencer. Mas se você olhar para o alto e ver a grandeza de Deus, Deus está preparado para mandar anjo para poder pelejar por você. Deus ainda é o mesmo, irmãos. Por que quando nós estamos em dificuldades, nós olhamos para Deus e achamos que Ele mudou?
Será que Ele não pode enviar alguém para nos socorrer? Será que Ele não pode enviar alguém para pelejar as nossas batalhas junto conosco? Ou você está achando que Deus virou a costa para você quando você mais precisou? Mesmo sendo um adorador, mesmo sendo alguém que ora, mesmo sendo alguém que não falta em um culto, você acha que Deus virou as costas para você mesmo? Ele também estava passando por uma crise pessoal, irmãos. Ele adoeceu gravemente, recebeu a palavra de morte, mas orou e recebeu mais 15 anos de vida extra. Então, qual que é o contexto da vida de Ezequias? Crise pessoal, crise nacional e agora também vem uma crise espiritual. Crise nacional porque o exército está lá afrontando. Crise pessoal porque ficou doente. E agora no espiritual vem um profeta e fala: tu vai morrer. Olha quanta coisa na vida desse homem, irmãos. Mas independente da situação, independente do que ele ouviu da boca do profeta, o profeta chega e fala: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Todo mundo quer ter um profeta, né, irmãos, na vida dele. Mas ninguém quer ouvir, às vezes, uma profecia que Ezequias ouviu. Todo mundo quer receber um eis que te digo, a porta está aberta, o carro está chegando, a casa está chegando e tal. Mas ninguém quer ouvir assim: ó, põe em ordem a tua casa. Ninguém quer ouvir isso, irmãos. Porque quando nós olhamos para a nossa casa, nós falamos: mas está tudo arrumadinho lá. Não está faltando nada, o armário está cheio, eu tenho uma televisão bonita, um sofá, durmo bem e tal. Mas não é essa ordem que Deus está falando para nós colocar na nossa casa, irmãos. Antes da partida, havia algo que precisava ser organizado. Ele disse, não apenas sobre a sua morte, mas ele fala sobre ele ter que colocar a casa em ordem antes de morrer. Ele fala: certamente tu vai morrer, mas antes, coloca a tua casa em ordem. E aí você imagina um homem doente recebendo uma ordem de que tem que colocar a casa em ordem para depois poder morrer. Mas está doente. Aí, primeiro ponto aqui: a voz de Deus, ela sempre aparece nos dias de crise. O texto começa, já disse, vou repetir: naqueles dias. Naquele dia mesmo que você estava chorando. Naquele dia que você de repente estava pensando em desistir. Naquele dia que de repente você pensou em entregar o seu cargo para o pastor. É naqueles dias que Deus ele aparece para falar conosco. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele só fala com a gente quando está tudo bem, quando tem um congresso, quando vem um profeta. Nós só achamos que Deus fala nesses ambientes. Mas ele falou, sabe com quem? Com Abraão. Ele falou lá no monte quando ele estava pensando em sacrificar o seu filho, porque Deus tinha pedido. Com Moisés ele fala, sabe aonde? No meio de um deserto, onde Moisés estava fugido, estava escondido na casa do sacerdote de Midian. E quando ele está no deserto, Deus fala com ele através de uma sarça. Com Daniel ele fala no meio do exílio. E aqui ele fala num leito de morte. A crise pode até calar a tua voz, irmãos. A crise pode até fazer com que você venha para um culto que nem esse e não saia nenhum glória da tua boca. A crise pode até fazer você parar de adorar. A crise pode até fazer você ficar triste, abatido, cabisbaixo. Mas a crise nunca vai impedir Deus de falar. De repente você não fala aquilo que você está sentindo. De repente você não fala aquilo que Deus merece ouvir da tua boca. Mas independente do que nós falamos daqui de baixo para cima, Deus ele fala de cima para baixo. Ele fala: coloca a tua casa em ordem antes de você morrer. Ordem aqui no texto, no hebraico é tzvah, que quer dizer põe em ordem, alinhar, decretar, colocar no lugar o que estava fora do lugar. Olha o tanto de coisa. Não é simplesmente vai lá e arruma a tua casa antes de morrer.
dá uma varridinha lá, deixa limpinho porque você vai morrer. Não era arrumar os móveis, era alinhar a vida, irmãos. Não era arrumar a casa, era arrumar o futuro. Sabe por quê? Porque Ezequias aqui, ele ainda não tinha filhos. E como que Deus pega e fala para um cara, arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, se ele nem tinha filho, ele nem tinha família? Como que Deus pega e fala então, coloca a tua casa em ordem? Fala para um homem de repente solteiro, coloca a tua casa em ordem. Geralmente quando pegam esse texto para pregar, está falando logo de arrumar a família, né? Arrumar um monte de coisa no ambiente familiar, mas aqui ele não tinha família. Então o que Deus está pedindo para arrumar? Deus ele está falando que ele precisava, irmãos, arrumar o futuro dele, ou seja, Ezequias, certamente tu vai morrer, certamente seus dias não serão muitos, mas antes de você morrer, deixe um legado nessa terra. Não é possível que você vai morrer e não vai deixar ninguém para dar continuidade naquilo que você nem começou, irmão. Não é possível que você nem começou algo e você vai morrer e não vai deixar ninguém para dar continuidade. Ezequias, eu vou te falar uma coisa, coloca a tua casa em ordem. Sabe o que é colocar a casa em ordem? É deixar um legado nessa terra, irmãos. Não é possível nós virmos para um culto que nem esse, não é possível nós sairmos das nossas casas, de repente colocar a melhor roupa para vir num culto que nem esse, chega aqui, não glorifica a Deus, não fala uma palavra para Deus, não agradece pela família que tem, não agradece pela casa que tem, não agradece por nada, mas quer deixar um legado para quem? Deus está falando para mim e para você, você é responsável pelo futuro do Evangelho nessa vida. Você é responsável pela continuidade do Evangelho. E se você morrer hoje, quem vai dar continuidade naquilo que de repente você nem começou? Porque se você não começou, quem vai continuar? Então, primeira coisa que Deus está falando para Ezequias, começa um algo, porque desse algo que tu começar, eu quero deixar um legado nessa terra. Porque ele aqui é legado de Davi, ele está na herança do trono de Davi. E quem que vai sentar no trono se ele morrer? Quem que vai continuar governando se ele morrer? Então herança, irmãos, é o que você deixa para os teus filhos. Legado é o que você deixa nos teus filhos. Herança, irmãos, é dinheiro, casa, carro. Legado fala de caráter, fala de propósito. Eu estou indo, mas eu deixo um propósito para os meus filhos manterem adiante. Será que nós estamos deixando propósito na vida dos nossos filhos, irmãos? Será que nossos filhos, quando nos olham, eles sentem vontade de ir para a igreja com a gente? Será que quando nós estamos indo para a igreja, nossos filhos falam, pai, eu quero estar na igreja junto contigo. Pai, tem culto hoje. Pai, hoje tem, vamos para a igreja hoje. Será que nossos filhos estão falando isso? Ou quando ele olha para nós, ele fala, eu não quero dar continuidade nessa vida que meu pai leva. Sabe que vida? Às vezes daquela que quando acaba o culto, você entra no carro e fala, a palavra não foi muito boa hoje não. Nossa, aquele irmão, aquela irmã... Nossa, meu, para que fazer isso? Para que falar daquele jeito? Eu não concordo com o pastor Rogério, não. E seu filho está no banco de trás ouvindo tudo que você está falando. E aí no futuro você fala, filho, você precisa ser obreiro nessa casa. Aí ele pega e olha para você e fala, mas nem tu é feliz lá, por que eu vou querer ir? Nem você concorda com o pastor, agora você quer que eu obedeça o pastor? Nem você tem vontade de ir para a igreja, que eu vejo tu reclamando todo dia que está colocando a roupa, mas você quer que eu vá. Esse é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, irmãos. Herança é material, mas legado é aquilo que você vai deixar de eterno para os seus filhos. Abraão, ele é o nosso modelo de ordem. Deus disse a Abraão em Gênesis, eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Abraão não foi escolhido apenas pela fé, mas porque sabia conduzir a tua família, porque sabia dar ordem aos seus filhos, porque sabia
conduzir um povo junto com Ele. E Deus nunca vai entregar algo na tua mão se nem na tua casa você consegue conduzir alguma coisa. Deus não vai entregar algo espiritual na tua mão se dentro da tua casa é uma bagunça, irmãos. Se dentro da tua casa é briga, se dentro da tua casa é um diz que me diz, que aquela briga com sogra, com cunhado, com aquele... Mas quer ter algo importante na casa do Senhor. E aí Deus está falando para pessoas aqui, eu não vou entregar aquilo que você tanto está almejando, sabe por quê? Porque você não coloca em ordem nem a tua casa, mas quer botar ordem aqui na casa de Deus. Quer dizer como que tem que fazer, o que tem que fazer, como que tem que cantar, como que tem que arrumar, mas chega na casa, está tudo em desordem. Eu falei para o pastor que eu não queria pregar essa mensagem. Uma fé sem ordem, irmãos, gera filhos sem direção. Se não tem ordem, irmãos, filhos vão estar sem direção. Quando o pastor se levanta para botar ordem na casa, tem gente que se levanta contra o pastor. Acha que tem que fazer do jeito que quer, como quer, aonde quer, quando quer, vir quando quer. Não quer ter compromisso com escala, não quer ter compromisso com a obra, não quer ter compromisso financeiro, mas quer ter algo de Deus na vida dele, irmãos. Não respeita nem o pai espiritual que Deus colocou aqui, mas quer que Deus usa ele para aconselhar outras pessoas. Aleluia. Não sai um glória. Aleluia. Ordem na igreja primitiva. Nós vamos ver. Paulo ele escreve a Tito e ele diz: eu deixei em Creta para que pusesse em ordem ainda o que faltava. Ou seja, Paulo ele fala: Tito, eu estou te enviando, Tito 1,5, para aquele lugar em Creta, para você colocar ordem naquele lugar. Então, se Deus enviou um pastor para esse lugar, é para ele colocar em ordem. Eu não estou falando também que você tem que ser capacho do pastor, mas o mínimo que você deve ter é respeito pela autoridade que Deus tem constituído aqui nessa terra. E quando eu conheço o pastor, eu sei que ele é um homem de oração, ele tem buscado por essa igreja, nós estamos vendo resultado nessa igreja, irmãos. Então por que você não acompanhar o homem que está te conduzindo com fé? A palavra usada é médica, significa recolocar o osso deslocado no lugar. Colocar em ordem é isso, irmãos. Imagina, você desloca um ombro, aquela dor, para colocar no lugar dói também. Para colocar no lugar dói também, machuca às vezes. Mas é preciso às vezes a dor da ordem, irmãos, para as coisas começarem a acontecer conforme Deus quer. Talvez em tua casa tenha ossos fora do lugar, irmãos. E vai doer quando você chegar em casa e falar para tua esposa: nós precisamos conversar referente a isso. Vai doer quando você chegar na tua casa e falar: filho, senta aqui com o pai que agora nós precisamos conversar e colocar em ordem algumas coisas. Vai doer, irmãos. Colocar a casa em ordem dói, mas é necessário. Se nós queremos carregar algo da parte do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos ter ordem espiritual primeiramente, irmãos. Então, de repente Deus está falando para você: você precisa colocar em ordem, sabe o que? Seu casamento ferido. De repente Ele está falando para mim e para você: sabe o que você precisa colocar em ordem? Aquele filho teu rebelde que não te obedece, não te respeita. Está na hora de você se posicionar como homem e mulher de Deus e colocar em ordem aquilo lá, irmãos. De repente Ele está falando para você colocar em ordem um relacionamento quebrado. Vai lá e pede perdão, irmãos. Não, mas não foi eu que falei nada, é Ele que falou. Vai lá, pede perdão, coloque em ordem. Sabe por quê? Porque senão Deus não recebe nem a tua oferta. Coloque em ordem a tua vida espiritual. Deus, eu quero ser enviado a nações, mas não evangeliza em casa. Eu quero ganhar o dobro de almas que o Billy Graham ganhou, mas não ganhou uma alma em casa. E sabe, irmãos, melhor do que ser um Billy Graham que ganhou mais de 1 milhão de almas, é ser um Noé que ganhou a sua família inteira.
É ser um Noé que quando o mundo inteiro estava perdido, ele falou, pelo menos eu e meus filhos estamos salvos. Noé ficou mais de 100 anos falando que ia chover e até então nunca tinha chovido, irmãos. Ninguém acreditou naquilo que Noé falava. Ninguém deu crédito para aquilo que Noé pregava. Mas existia uma família que estava do lado dele. Existiam uns filhos que estavam olhando para ele, vendo ele como exemplo. Fala, se é meu pai que falou, eu acredito. Se é meu pai que está falando, vamos junto, pai. Precisa fazer o quê? Precisa carregar madeira? O que precisa fazer? Bater prego? Estamos juntos nisso aí, porque eu acredito naquilo que meu pai está falando. Então é melhor, irmãos, você ter uma família que acredita naquilo que você fala do que ter uma multidão que acredita, mas que não te conhece em casa. Porque quando tu chega na tua casa, tu sabe o que você encontra lá. A tua esposa sabe quem ela encontra lá. Você sabe a esposa que você encontra lá. E ninguém melhor que ela para falar para você, coloque tua casa em ordem. Ninguém melhor do que você para falar para a tua esposa, está na hora de colocar em ordem aquele negócio lá. João Crisóstomo dizia, a família, ela é uma pequena igreja. Tem gente que fala tanto de oração na igreja, mas não ora em casa. Fala tanto, pastor, nós precisamos fazer uma campanha de oração. Mas levanta, já vai tomar café, não ora de manhã, não ora no almoço, não ora à noite, não faz nada, mas quer que o fogo desce num culto que nem esse quando chega aqui. Meu Deus, se a pequena igreja não está em ordem, irmãos, a grande igreja sofre. Se a pequena igreja que é a tua casa não está em ordem, não vai ser aqui que vai ficar tudo em ordem. Porque chega um monte de gente em desordem, mas quando chega aqui quer botar ordem naquilo que não é para ele botar. Se o altar de casa está caído, o altar da igreja ele perde força. Não tem força, irmãos. Que crédito que tem eu pregar aqui em cima? É que hoje minha esposa não está aqui, mas quando ela está junto, ela dá uns glória, tá, irmãos? Porque tem gente que mede aquilo que o pregador está falando quando a esposa está junto, né? Fala, cadê a tua esposa, irmão? Põe ela na frente, aí fica todo mundo olhando. Vamos ver se ela dá glória naquilo que ele está falando. Eu sou crente, tá, irmãos? Quem me conhece sabe que eu sou crente. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou, irmãos. Há 13 anos atrás, para 14 anos, eu era traficante, irmãos, ladrão, não podia nem comigo, não tinha condição. Meu pai falava, você é um lixo, olha a tua cara, você é um nóia, você vai morrer. Era isso que eu ouvia do meu pai. Aí sabe o que Deus faz comigo? Me chama, me confia uma família, me confia 3 filhos. E aí quando eu achei que estava tudo bem, nós adotamos mais 2. Aí depois confia uma igreja. E confia mais que isso ainda, a palavra dele para ser ministrada. Então, irmãos, começa a colocar a tua vida espiritual em ordem. Porque Deus, ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. E principalmente na tua vida. Será que você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Ordem espiritual significa restaurar o altar familiar. Na oração, na leitura da palavra, fazer culto no lar, irmãos. Perdemos essa cultura de fazer os cultinhos que tinha antigamente. Eu falo porque eu estou há 14 anos na igreja, mas teve um tempo na minha infância que eu era da igreja, aí eu desviei. Fui para o mundão e provei tudo que não prestava. Então, eu lembro de pessoas que frequentavam aqueles cultinhos. Tinha até uns jovens que aceitavam Jesus naqueles cultos. E um dia eu encontrei um dos jovens que uma vez nós estávamos num daqueles cultos, dirigindo uma igreja para quase 400 pessoas lá em Barueri. E ele falou, lembra quando eu aceitei Jesus? Naquele cultinho, que parecia que era brincadeira, que as crianças estavam imitando o pastor,
que as crianças estavam sapateando, fingindo às vezes que estava no manto, ou às vezes estava no manto mesmo. Mas foi lá que ele aceitou Jesus e a partir dali ele teve uma vida no altar, irmãos. Então a ordem familiar, ela precisa de disciplina com amor. Ela precisa impor limites, irmãos. Tem que ter respeito, irmãos. Como que você quer ser respeitado como homem e mulher de Deus se você não respeita seu marido, se você não respeita sua esposa, se você não respeita seu pai, se você não respeita seu filho? Se é uma falta de respeito em casa, você quer que chegar aqui e fala, pegar o microfone e o fogo descer. E tem a ordem pessoal ainda. Então colocar a ordem, irmãos, é ordem espiritual, familiar, e ainda tem a ordem pessoal, que fala de caráter. Fala de vida financeira, comprar e pagar, irmãos. Fala de decisões que não podem ser adiadas. Sabe aquele irmão que fala eu vou, mas nunca vai? Sabe aquele irmão que fala, pastor, eu estou junto, mas nunca está? Sabe aquele irmão que fala, pastor, nós precisamos fazer isso, mas aí vai o pastor sozinho, você fica para trás. Você precisa tomar decisões, você precisa se colocar na posição, você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Então, primeiro, para colocar a casa em ordem, você tem que colocar a sua vida espiritual em ordem. Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de leitura bíblica? Como que está a sua vida de comunhão com os irmãos, irmãos? Será que você pode abraçar todo mundo dessa igreja, ou tem pessoas que você passa pelo lado de lá para não encontrar com ela do lado de cá? Meu Deus! Porque tem gente que é assim, irmãos. Vai pelo lado de lá porque eu não vou com a cara daquela irmã. Vai pelo lado de cá porque eu não vou com a cara daquele ali. E você acha que Deus está se agradando disso, irmãos? Isso aí é a mesma coisa que aconteceu com a divisão de reino. Ficou uns para lá e uns para cá. E sabe o que aconteceu? A tribo foi tudo dispersa de um lado. Quem está do lado de Deus fica, mas quem está do lado da contenda se perde. Quem está do lado de Deus permanece, mas quem está do outro lado, irmão, simplesmente vai ser esfarelado, como foi as 10 tribos que estavam no Reino do Norte. Paulo diz lá em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até Sócrates, irmãos, que era um filósofo, nem crente era, ele falou, uma vida não examinada não merece ser vivida. Até um filósofo sabe o que é colocar em ordem a casa, e o crente não. Até um filósofo, ele deixa bem claro, uma vida que não é examinada, ela não merece nem ser vivida, é melhor morrer. E se nós não examinarmos nós mesmos, irmãos, o que nós estamos querendo fazer em examinar o próximo? Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele prega. Não gostei desse pastor pregando não, ele usa tablet para pregar. Eu gosto do irmão que abre a Bíblia assim, com o olho fechado, e ele prega na hora, palavra quentinha do céu. Irmãos, coloca em ordem a tua casa, principalmente a casa do teu coração, que é a habitação do Espírito Santo, irmãos. Se a tua casa espiritual não estiver em ordem, o seu casamento nunca vai estar em ordem, a sua vida financeira nunca vai estar em ordem, a tua vida em comunhão nunca vai estar em ordem. Então coloca primeiro a tua vida espiritual em ordem, que as demais coisas elas vão ser acrescentadas a ti, irmãos. É o que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós estamos indo atrás do financeiro, mas estamos esquecendo do espiritual. Corremos atrás de tanta coisa. Pastor, não vou hoje para o culto não. Por quê? Nossa, estou muito cansado. Trabalhei demais. Mas na obra nunca trabalho. Engraçado que para ir para a empresa, irmãos, lá tem gente que fala mal de você e você vai todo dia. Na igreja uma pessoa falou uma coisinha e você já quer desistir. Na empresa você tem um patrão que pisa na tua garganta. Na igreja você tem um pastor que te abraça e você fala mal dele às vezes. Não deixe para amanhã o que Deus mandou você colocar em ordem hoje. Quando Isaías chega, ele fala, ó, coloca em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerás. Ezequias, ele pega e ele vai para onde? Para a oração. Ele fala, Senhor,
E as coisas que eu fiz, será que não conta? Você lembra quando eu assumi o reinado? O povo estava tudo idólatra, o povo adorava outros deuses, o povo fazia tudo que te desagradava. Senhor, eu comprei a tua batalha, eu me coloquei à disposição, eu ajudei a restaurar o altar, eu ajudei a restaurar a adoração, eu ajudei a trazer o pessoal para o culto de volta, porque nem para a igreja eles iam mais, e agora é isso que eu ganho depois de tudo isso que eu fiz para ti, Senhor. E aí o profeta está indo embora, e Deus está ouvindo a oração, e sabe o que Deus fala? Ô Isaías, volta. Mas o Senhor não falou para profetizar aquilo? Sim, mas agora tem uma outra profecia para ele. Sabe qual que é a profecia? Ele volta e ele fala, ó, Deus está acrescentando mais 15 anos na sua vida. De repente você está achando que está tudo acabado, irmãos, mas pela palavra de Deus eu quero dizer para você, Deus está acrescentando os teus dias para você poder deixar um legado nessa terra. Deus, Ele está entrando na tua causa hoje para você poder deixar algo que vai impactar as pessoas que virão lá na frente. Deus, Ele ainda vai te usar poderosamente. Lembra quando Elias estava naquela caverna, que ele estava achando que estava tudo acabado? Primeiro ele vai para o deserto, ele fica lá embaixo de um pé de zimbro, e ele deseja a morte embaixo daquele pé de zimbro. E aí vem um anjo e fala para ele, ei Elias, acorda, come, bebe, agora vai para a caminhada, rapaz. Aí ele come, bebe, ele volta a dormir de novo. Aí o anjo tem que vir de novo, e ele pega e fala, Elias, levanta, come, tem muita caminhada ainda, muito longa ainda é a tua caminhada. Aí Elias pega, levanta, come e tal, e anda 40 dias, irmãos. E sabe o que ele faz? Se esconde na caverna. E aí sabe o que teve que acontecer? O Deus que mandou anjo para falar, agora ele mesmo tem que ir lá para falar com o cara. Dentro da caverna. Fez barulho, tremeu tudo, e ele achava que Deus estava ali. E aí na voz suave, Deus vem e fala, ô Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Muito longa ainda é a tua caminhada. Você não sabe que tem ainda um rei para você consagrar? Tem um sacerdote, e ainda tem aquele menino para você levantar, para você deixar um legado nessa terra. Você acha que é hora de parar, rapaz? A tua caminhada não acabou ainda não, tem muita coisa para você fazer. E na nossa vida espiritual é desse jeito, irmãos. Quando fala anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Aí Deus pega, manda um mensageiro aqui, traz pão, traz água para você, você ouve, volta a dormir, aí Deus prepara um outro anjo, o anjo vem, fala, dá pão, dá água, você ouve, volta a dormir, aí até quando Deus tem que ficar mandando um anjo para você levantar e fazer aquilo que Ele quer que você faça? Até quando Deus vai ter que ficar mandando anjo para você se levantar, colocar na posição e falar o que Ele quer que você fala, e fazer aquilo que Ele quer que você faça, e cantar daquele jeito que Ele quer que você cante? O que você está precisando ouvir para voltar a fazer aquilo que você fazia? Não é hora de parar, irmãos, a caminhada não terminou, tem que deixar legado nessa terra, porque se você morrer hoje, o que vão falar de você lá na frente? Ou quem vai dar continuidade àquilo que você nem começou? Ezequias orou, Ezequias chorou, e Deus ouviu. Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Sabe o que significa isso? O milagre, ele veio depois da ordem. Sabe por quê? Porque antes de colocar em ordem a tua casa, você precisa colocar em ordem o teu contato com Deus. Ezequias, ele tinha virado um ativista religioso, irmãos. Sabe aquele cara que não falta em um culto, que não falta em uma oração, não falta em nada, mas não está conectado com Deus? Às vezes está vindo só para o pastor ver que vem, às vezes está vindo só para dizer que faz, às vezes prega só para dizer que prega, às vezes canta só para dizer que canta. E Deus, Ele está falando, eu estou vendo tudo que você está fazendo, mas até agora tu não está se conectando comigo. Ezequias se conecta com Deus, irmãos. E aí Deus pega e fala, eu lembro tudo que você fez, mas agora, para você poder deixar um legado, sabe o que eu vou fazer?
eu vou acrescentar 15 anos na tua vida. Lutero diz, não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que vou fazer com o que sinto. Eu não posso escolher aquilo que eu sinto, irmãos. Eu não posso escolher ficar alegre, de repente, com um monte de situação acontecendo que me deixa triste. Mas eu posso pegar a minha tristeza e transformar em motivação para mim poder ficar feliz. Eu posso pegar aquilo que está me entristecendo e falar, não é isso que vai me parar, é isso que vai me conectar com Deus. Deus, Ele não muda a tua história enquanto você não muda a tua ordem. Talvez você esteja convivendo com o osso fora do lugar. Talvez você esteja vivendo com uma casa desorganizada. Mas hoje Deus, Ele quer recolocar cada coisa no seu devido lugar, na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento entre pai e filho, no teu relacionamento entre marido e mulher, no teu relacionamento com o pastor, com os irmãos da igreja. Deus, Ele está colocando ordem aqui nessa casa hoje, e na tua casa espiritual também. Hoje Deus quer colocar cada coisa no seu devido lugar, assim como Ezequias fez, derrame lágrimas hoje aos pés do Senhor, irmãos, e nós cremos que enquanto você está derramando lágrimas aqui, Deus, Ele estará entrando lá naquela causa na tua casa. Eu creio que enquanto você estiver aqui orando, Deus, Ele vai estar visitando o teu filho, Ele vai estar visitando a tua esposa, Ele vai estar visitando o teu marido. Nós cremos em tudo isso porque é o mesmo Deus que acrescentou vida na vida de Ezequias, Ele está acrescentando vida para nós aqui hoje, irmãos. Sabe para quê? Para nós fazermos tudo diferente daquilo que nós estávamos fazendo até o dia de hoje. Sabe o que é engraçado? Que quando Ezequias morre, o seu filho tinha 13 anos. O sucessor do rei assumiu com 13 anos. Mas Deus não acrescentou 15? Sim. Você acha que foi quando que Ele fez o menino? 2 anos depois da profecia. Deus, Ele falou, eu vou te acrescentar para você poder deixar legado. Eu vou acrescentar dias na tua vida para você poder deixar um legado. Deixa um legado de paz, deixa um legado de presença, deixa um legado de comunhão. Não deixa legado de fofoqueiro não, irmãos. Não deixa legado de traidor não. Não deixa legado de contendeiro. Deixa legado daquele verdadeiro adorador que quando você fizer falta as pessoas vão falar, nossa, como faz falta aquele irmão cantando, como faz falta aquele irmão pregando, como que faz falta aquela irmã abraçando ali na porta. É esse legado que Deus está querendo que nós venhamos deixar aqui nesse mundo, irmãos. E Deus está chamando nós para esse contato íntimo. Colocar a casa em ordem é mais do que chegar lá e pedir desculpa para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho. É você pedir perdão, mas você fala, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um culto aqui, vamos para a igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus quer que nós estejamos colocando na nossa casa, irmãos. Quando você coloca em ordem a tua casa, Deus, Ele também coloca em ordem a tua vida. Coloca em ordem a tua casa, irmãos. Eu sei que é uma palavra meio dura, irmãos. É uma palavra que muitas pessoas às vezes nem gostam de pregar. Mas enquanto o Evangelho for transformação de vida, irmãos, nós iremos pregar isso aqui. Enquanto pecado for pecado, nós estaremos confrontando o pecado. Enquanto o errado for errado, nós estaremos combatendo o errado. Enquanto tiver coisas que precisam ser arrumadas, nós como sacerdotes, nós devemos direcionar, irmãos. Ah, mas você nem é o pastor dessa igreja. Tá, mas foi o pastor que me chamou para falar. Então coloca a tua casa em ordem, irmãos. Porque se você não colocar a tua casa em ordem, seus dias não serão acrescentados. Porque quando ele recebe a profecia, ele fala, eu vou orar. E quanto tempo faz você nem ora na tua casa, irmãos? Quanto tempo faz você nem lê a Bíblia na tua casa? Sabe aquela Bíblia da página amarela aberta no Salmo 91? Essa é a sua Bíblia em casa. Aí tem gente que está usando o celular, que aí pelo menos não amarela mais, né? Irmãos, é vida de entrega.
Vamos ficar de pé. Posso fazer uma oração, pastor? Aleluia. Aleluia, Jesus. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? O Deus que coloca a ordem na casa, Ele está aqui, irmãos. O Deus que quer colocar ordem na nossa vida, Ele se encontra aqui. O Deus que colocou em ordem, irmãos, a minha vida espiritual, eu creio que Ele está aqui para colocar em ordem vidas espirituais aqui. De repente você não está sendo a pessoa que você queria ser na presença do Senhor, mas da mesma forma que Deus acrescentou anos na vida de Ezequias, Ele está acrescentando coisas na tua vida para você deixar legado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, de falar da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque nesse momento, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor estará colocando ossos no lugar, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor estará colocando relacionamentos no lugar, ó Deus. Nós cremos que o Senhor estará restabelecendo comunhão. Nós cremos que o Senhor estará restabelecendo adoração. Senhor, se o Senhor tem se agradado de tudo que nós estamos fazendo, Pai, nós pedimos aqui com alto e bom som, Senhor Jesus, coloca a nossa casa em ordem. Coloca a minha casa em ordem. Coloca a casa dos nossos irmãos em ordem, ó Pai. Tudo aquilo que está bagunçado, Senhor Jesus, que o Senhor venha arrumar. Tudo aquilo que está bagunçado no meio dessa igreja, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor estará colocando no lugar, ó Deus. Nós cremos que enquanto nós estamos orando aqui, o Senhor tem quebrado cadeias, ó Deus. Nós cremos que enquanto nós estamos orando aqui, Senhor Jesus, o Senhor tem quebrado correntes. O Senhor tem libertado cativo. O Senhor tem visitado aquele enfermo, o Senhor tem visitado o familiar, o Senhor tem ido nas casas, ó Deus, e colocando em ordem, Senhor Jesus. Nós cremos pelo Teu poder, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, ó Deus. Então, se existe adorador que adora em espírito e em verdade aqui, começa a fazer barulho para Jesus aí. Se existe alguém aqui que precisa falar alguma coisa para Jesus, aproveita essa oportunidade para falar. Irmãos, eu costumo dizer que quem tem motivo para adorar não precisa ser motivado por um microfone, irmãos. Você sabe de onde Deus te tirou, você sabe o que Deus fez na tua vida, você sabe o que Ele precisa fazer. Então, se existe adoração na tua boca, começa a adorar Ele aí. Começa a falar palavras de adoração aí, irmãos. Se Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, começa a glorificar Ele aí, irmãos. Sabe por que você tem que adorar Ele, irmão? Porque Ele é maravilhoso, irmãos. Porque Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade. Ele está aqui, Ele está agindo em corações, Ele está agindo em nossas mentes, irmãos. Então tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Você aplaude o Senhor Jesus?